agora vamos falar de melatonina. Ela é conhecida popularmente como o hormônio do sono, que faz a gente dormir tranquilamente. Só que os especialistas fazem um alerta, tá? Porque apesar da gente produzir, tem gente que suplementa e é preciso ter cuidado, principalmente ter orientação médica para usar a melatonina. É o que você vai entender na reportagem de Mira Marques. Hoje vamos falar de um assunto que levanta muitas dúvidas, muitos mitos e verdades. Então hoje a gente vai esclarecer o uso da melatonina, conhecido como o hormônio do sono. Trata-se de uma pílula que as pessoas tomam para dormir com mais facilidade. Mas será que ela realmente funciona? Será que ela é benéfica para a saúde a médio e longo prazo? Para falar um pouco sobre esse assunto, eu estou aqui com o Dr. José Marcondes, especialista do sono. Bem-vindo ao Balanço Geral. Explica primeiro o que é a melatonina. Pois bem, a melatonina, ela tem realmente esses elementos de mitos e verdades, né? A melatonina passou a ser vendida como suplemento, as pessoas que vão para os Estados Unidos compram e agora já se vende aqui no Brasil como suplemento. A melatonina em si, ela é um hormônio normalmente produzido pelo cérebro e esse hormônio é um sinalizador para que outros mecanismos de indução do sono entrem em cena e a pessoa durma. Então a melatonina sozinha, ela faz parte ela faz parte dos elementos de inicialização do sono, mas ela não é responsável direta pelo sono. É um conjunto de ações que ocorrem no cérebro e ela apenas é um sinalizador para dormir. Existe um exame para medir a melatonina no meu sangue, para se saber se eu preciso de suplementação de melatonina? Bom, não existe, porque a melatonina ela vai ser decomposta muito rapidamente. E tem alguns elementos da melatonina que são curiosos. Por exemplo, a melatonina, se você toma ela antes de você abrir a sua janela de sono, digamos que você abre a sua janela de sono às 7 horas, ou seja, a sua maior propensão de dormir, de 7 a 9 horas. Se você toma um pouco antes desse horário, você então vai trazer o sono para mais cedo. Mas se você toma dentro da sua janela, ela empurra o sono para mais tarde. Então pode-se até manifestar como dificuldade para dormir, por você estar tomando no momento que não é o fisiológico. E o que a gente vê as pessoas falarem é o seguinte: olha, eu vou dormir, eu tomo melatonina, tal, mas talvez seja mais um efeito placebo. Placebo quer dizer aquilo que você toma pensando que vai servir, mas na realidade não serve. É apenas um efeito psicológico. E como o placebo funciona em 30% dos casos, você vai ter resultado, então aqueles que têm um efeito placebo vão dizer: olha, eu melhorei muito o sono depois que comecei com melatonina. Então, o uso dessas coisas que parecem no mercado com um modismo danado, eu costumo comparar. É igual as megadoses de vitamina, de proteína. Não vão ter, na realidade, a função que a pessoa espera que venha a ter com aquilo. Então, a melatonina é mais um desses suplementos que tem. Existem medicamentos hoje sintéticos que utilizam esse sistema da melatonina, mas são aplicações, são prescritos em situações muito específicas. Você não sai prescrevendo isso. Então, se nós hoje fôssemos optar por melatonina, nós escolheríamos esses compostos sintéticos que têm uma potência muito, muito maior do que esses suplementos e vão ser efetivos na população para a qual eles estão indicados. Então, para finalizar, que dicas você dá para o pessoal que está em casa nos assistindo para ter um sono saudável e natural sem o uso desses suplementos? Numa sociedade que há privação de sono, numa sociedade que funciona manhã, tarde e noite, a sociedade 24 horas, né? Então, você ter uma vida tranquila é uma coisa assim meio quixotesca, meio sonhadora, né? Então, mas as pessoas, quando resolvem dormir, precisam dormir 5, 6, 7 horas a cada 24 horas, elas devem fazer uma coisa que é se livrar dos estímulos. E dentro dos estímulos mais modernos são as luzes das telas de celulares, de computadores. Você parando isso 1 hora ou 2 horas antes, você tira estímulos. Por exemplo, hoje nos quartos todo mundo usa televisão, então seria um fator de estímulo, mas ninguém vai ter a televisão no quarto, então é o conselho inconsequente. Outra coisa é que a sociedade moderna, ela esticou muito o horário para ela dormir. Então, tudo que você não consegue realizar durante o dia, você vai fazer de noite. Então,
você começa a criar condicionamentos no organismo, que o organismo vai dormindo cada vez mais tarde. Só que seus compromissos, a vida social, o que acontece profissionalmente, começa às 6, 7 horas da manhã. E aí você vai ter que estar acordado. Então, é um fenômeno de adaptação que o homem está pagando um preço muito caro, né? Porque tanta doença psiquiátrica, tanta depressão, tanta ansiedade, o sono tem um componente muito grande dentro disso. Doutor, obrigada pela sua participação. Então, realmente são muitos aspectos para serem levados em consideração na hora do consumo dessa melatonina e as dúvidas aqui hoje foram esclarecidas. É com vocês no estúdio.